Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos analisar a origem dessa lenda que só pessoas ricas entram na maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você não é um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça sua inscrição aqui agora e fique por dentro de todos esses assuntos, essas temáticas que envolvem, que orbitam aí a respeito da Ordem Maçônica Mundial. E se você quer saber mais sobre maçonaria, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para o curso Entenda a Maçonaria. Ali você vai ter acesso, vai entender a história, as influências, a questão antropológica da ordem, os vários ritos que, assim, pelo menos os oficiais, né, eu coloquei aqui, existe uma série de ritos, mas eu conto a história dos oficiais, o que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Então ali você vai ter um cabedal de ensinamentos e conhecimento e de fato vai entender o que é a ordem maçônica, né? Tem tanta gente que fala, tem tanta controvérsia, mas procura entender a ordem maçônica. Então tá, né? Esse vídeo, na verdade, foi a contribuição de um peregrino aqui, que eu deixei anotado aqui o comentário, ele fez um comentário no vídeo, ele falou o seguinte, é o Ozzy Petrov, Stanislav Ozzy Petrov. Um fortíssimo abraço, foi muito boa essa pergunta, né? Quando eu bati o olho, eu falei, putz, tem que fazer um vídeo desse negócio aqui, que é realmente muito legal, né? Eu conto, na verdade, essa história lá no curso Entenda a Maçonaria, então tá bem detalhado com as figuras, o que aconteceu, mas vamos fazer aqui um apanhado geral dessa história toda. No caso, a pergunta do Ozzy foi a seguinte, ó. Caro Luiz, na sua opinião, qual é a origem desse senso comum que, por exemplo, só rico entra na maçonaria? Então, pergunta peculiar, né? Fulano de tal ficou rico depois que entrou, né? Então essa é uma segunda pergunta. E o cara não envelhece porque vendeu a alma para o diabo na maçonaria. Então você veja, não existe venda de alma para o diabo, sabe? O cara não envelhece porque vendeu a... Se você entrar lá no meu Facebook, por exemplo, é só me procurar aí e tal, e dar uma olhadinha nas fotos que eu tenho, ou mesmo no Instagram, você vai ver como os cabelos vão branqueando, ou seja, a gente vai envelhecendo à medida do tempo, né? Então não existe isso. Daí a primeira, eu sou a prova viva que isso não existe, você vai envelhecendo, e não é fácil, né? Inclusive teve uma pesquisa aí da CMSB, né, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, se eu não me engano foi 2016, que até eles fizeram fizeram uma pesquisa ampla nesse negócio aí, a idade do pessoal que faz, os membros no caso dessa instituição, né? Então eles chegaram à conclusão que muitas pessoas já estavam em uma idade um pouco avançada. Então a gente tinha lá 100%, né, que é o N, né, o universo. Então 50% já estava numa idade um pouco mais avançada aí. Então a maçonaria é feita por pessoas que envelhecem, pessoas experientes. Então não procede isso daqui, meu irmão Ozzy, beleza? Muito obrigado aqui pelo comentário. Então já foram duas, né? E da onde que surgiu a pessoa fica rica? Tá, não, agora é a segunda, né? Eu estou fazendo de trás para frente. Primeiro, não envelhece, vende a alma para o diabo, não vende. Então, a pessoa fica rica quando entra para a maçonaria. Então tá, eu já fiz até um vídeo falando isso, o cara que entrar para a maçonaria fica rico. Como é que fica rico na maçonaria? Então a pessoa começa a se organizar. Maçonaria é uma associação, né, uma reunião e tal, né, e tem todas as questões de instrução e tem a questão prática do negócio, assim, no que tange, vamos fazer a reunião. Então existem os procedimentos, né, que o pessoal entende tão mal, né, são os rituais e tal, e... dentro dessa característica administrativa, tem um presidente lá, que é a pessoa que vai tocar a reunião, certo? E tem outros cargos, né? Por exemplo, tem um secretário lá, que é o cara que cuida dos papéis, né? O irmão que cuida da papelada, que vem da potência, enfim, as iniciações, manda para o boletim, uma série de coisas nesse sentido. Então, o que acontece? A pessoa entra na maçonaria, vai passando o tempo, chega em determinado grau lá, que é o grau de mestre maçom, então ela está apta a exercer esses cargos, certo? E a ideia é que a pessoa passe por todos esses cargos e assim que ela aprender todos os detalhes desses cargos, certo? Ela vai ganhar uma grande experiência, vai ter uma grande experiência assim de desempenhar várias funções ali dentro da maçonaria. E a ideia principal é que ela leve isso para a sua vida.
sabe, para sua vida, como a gente fala aqui, nossa vida aqui pública, nossa vida fora da ordem maçônica. Então, todos esses ensinamentos práticos, na verdade, se a pessoa aplicar esses ensinamentos na sua vida, ela vai ser extremamente organizada, vai começar a se organizar e, obviamente, se o seu objetivo for monetário, como aqui a pessoa ficou rica e tal, ela vai encontrar caminhos de forma organizada para alcançar os seus objetivos. Então, é por isso que as pessoas acabam ficando ricas na maçonaria, né? Porque daí foca naquele objetivo, sabe como organizar aquelas ideias e tudo, né? Tem todo um cabedal de questões práticas envolvidas, questões até filosóficas, né? Então a pessoa vai buscando e pode sim, é uma probabilidade, né, da pessoa ficar rica, sabe? Isso se ela quiser, né? É uma probabilidade. Não é uma realidade, infelizmente, né? Mas é uma probabilidade. E a primeira pergunta que gerou essa questão toda foi qual a origem desse senso comum que, por exemplo, só rico entra na maçonaria? Então isso é legal, porque é o seguinte, eu conto bem essa história, bem detalhada, né? Imagine o seguinte, né? Quero que você pense aqui comigo, né? A maçonaria é um movimento que já existe há centenas de anos, né? De forma oficial, mas já existe há muito mais tempo. Assim, lá na Europa existiam vários movimentos, Irlanda, Escócia, Alemanha, França, até mesmo Itália, enfim, todos os países, Inglaterra, obviamente, também, né? Muito antes da sua questão da oficialidade, né? Então já existiam movimentos que na verdade eram movimentos, vamos pôr assim, não que fosse bem isso, mas meio que isolados. Não existia uma força que juntasse todas essas lojas, por exemplo, né? Então foi justamente essa sacada interessante que os ingleses tiveram, né? Então lá em 1717 foi fundada a Grande Loja de Londres. E como que foi feita essa questão, né? Eles juntaram lá, primeiro, vamos tentar nos transportar para aquela época, só para você entender. Na verdade, pegando o pessoal da classe média, comerciantes, prestadores de serviço, depois sapateiros, alfaiates, enfim, pessoal que trabalhava, classe média, como a gente aqui, certo? Não existia televisão, não existia uma pancada de coisas, né? A pessoa era a família e o trabalho. A família e o trabalho, estudo também era uma coisa um pouco difícil, né? Por conta disso até que a maçonaria começou a chamar bastante atenção, né? Porque era uma questão de evolução, buscava a evolução. Então, as pessoas tinham muita curiosidade e não tinham muito acesso. Assim, quando começou a surgir a maçonaria, chamou atenção por conta disso daí também, né? Então, o que acontecia? A pessoa trabalhava, afinal de contas, fazia lá seu horário de trabalho e à noite ia tomar uma cervejinha, um uísque, enfim, comer um petisco lá nas tavernas. Então isso é uma coisa emblemática, as pessoas trabalhavam, iam se distrair, muitas delas, né, na verdade, iam se distrair nas tavernas, tomar uma cerveja, enfim, né? E as lojas maçônicas naquele período, elas acabavam se reunindo nessas tavernas e tinham o nome das tavernas, né? O Ganso e a Grelha, o Copásio, a Uva, enfim, tinham esses nomes aí emblemáticos que foram essas aí foram as lojas que montaram, né, a Grande Loja de Londres. Daí tá, beleza. O que aconteceu? Resumidamente, fizeram uma reunião e elegeram uma pessoa para ser o líder, né? Então, foi o nosso amado irmão Anton Sauer, foi o primeiro grão-mestre da maçonaria, assim, de uma potência maçônica, que foi a Grande Loja de Londres. O segundo grão-mestre foi o George Payne. Nossa! É a idade, né? Você vê como eu estou ficando velho. George Payne. E o terceiro foi o Jean-Théophile Desaguliers. Então, essa figura foi uma figura emblemática, né? Eles estavam, já desde o começo desse movimento, ele fazia parte de uma das lojas, e nesse movimento de organização, o Jean-Théophile Desaguliers fazia parte dessa história. Então, ele foi o terceiro grão-mestre, certo? Junto com ele, desde o princípio dessa história toda, existia uma figura emblemática, assim, controversa, muitas vezes, quem faz um estudo mais aprofundado, que foi o nosso querido e amado reverendo reverendo presbiteriano, reverendo James Anderson, conhecido aí por quem faz parte da ordem maçônica, né, que fez as constituições de Anderson, fez uma série de papeladas aí, né? Então tá, reverendo James Anderson não era inglês, ele era escocês, e o Jean-Théophile Desaguliers também era um francês, né, já
Théophile Desaguliers, Jean Théophile Desaguliers, então era um francês em solo inglês. Então eram estrangeiros. Então o que acontece, né? Qual que é a sua opinião? Minha opinião é que eles que na verdade queriam se estabelecer na Inglaterra. E daí o Jean Théophile Desaguliers teve uma ideia interessante, né, que foi começar a chamar pessoas poderosas, porque até então a maçonaria era feita, como eu falei, de pessoas da classe média, pessoal que trabalhava e tal, né, ia tomar começou aquelas reuniões, começou a questão do desenvolvimento dos rituais, então isso foi muito homeopático, assim, de uma forma muito organizada, quando começou desse jeito. E as pessoas mais ricas começaram a ser chamadas, né, e o James Anderson fazendo uma papelada lá e tal, e tornando pública essa questão de maçonaria, porque era uma coisa muito isolada, né? Dando publicidade ao que ele estava escrevendo, as pessoas começaram a gostar, chamou a atenção, a maçonaria chamou a atenção. Então, as pessoas começaram a querer entrar na maçonaria, e assim começou essa expansão. Concomitante com isso, né, vamos pôr assim, o Desaguliers fez uma política justamente para chamar pessoas que eram grandes empresários ou pessoas que trabalhavam no alto escalão do governo, esse tipo de coisa. Então ali começou, né, esse mito, essa história toda que os maçons são ricos, entendeu? Então foi justamente isso, pessoas começaram a entrar, basicamente, eu quero que você entenda que no princípio eram pessoas trabalhadoras, pessoas comuns, assim, não aquelas pessoas abastadas, não cheias de dinheiro, né? A maçonaria não foi feita por pessoas ricas, milionárias, como o pessoal fala, né? Aquelas lendas iluminatis que dominam, são os grandes presidentes, são os não sei o que, os diretores, os líderes mundiais, né? Na verdade, a maçonaria não tem nada disso, ela é justamente ao contrário, ela foi feita, né, desde a sua questão, até de algumas questões da maçonaria operativa, você veja, eram trabalhadores braçais, certo? Mas nessa questão que eu estou falando, da questão da especulativa, né, que é um link que a gente tem aí nessa história, né, um divisor, melhor falando, um paradoxo, um divisor de águas, foi justamente desse jeito que aconteceu. A maçonaria era feita por pessoas comuns, né, falando em termos monetários, pessoas de classe média, não tão pobres, não tão ricos, e a partir que o Jean Théophile Desaguliers assumiu, né, como presidente lá da associação, como grão-mestre, como o pessoal fala, né, que é o título dele, ele começou a chamar essas pessoas importantes e começou a criar essa aura, na verdade, que as pessoas ricas fazem parte da maçonaria. Bem, espero que tenha gostado. Essa é uma história fantástica também, dessa que é a maior ordem maçônica, não, mas essa que é a maior ordem iniciática do mundo. E como essa história, existem tantas e tantas outras apaixonantes como essa. Eu vou ficando por aqui e aguardo você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo abraço!